Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, seu dia. Que as bênçãos do Senhor jorrem aí. Que o favor do Senhor esteja sobre você e os seus. Que o seu dia seja incrível, a sua semana, com todo o favor que você precisa. Feliz segunda-feira para você. Que o Senhor derrame o óleo da alegria sobre você, te vista com esse manto de louvor, gratidão. Que a graça esteja sobre você e os seus, em nome de Jesus. Levante-se com confiança, dependa de Deus e não se acanhe, não hesite em dar passos de fé. Não. Satanás trabalha o tempo todo para manter as pessoas na estagnação. Ele quer passividade em você, ele trabalha para que você ceda para a passividade, para a inércia, para que você procrastine. Ele quer você intimidado, racionalizando, conjecturando. Mas o Senhor vem e diz, olha para mim, confia em mim, dê passos de fé. Tudo que você tem que fazer é me priorizar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Você vai ser suprido, cuidado. Apenas se certifique que Deus está no lugar que é dele. Porque se o Senhor estiver no centro da sua vida, se você estiver inteiro nele, ele está à procura desse tipo de gente. Os olhos dele passam por toda a terra. À procura, ele está procurando. Ele está à procura de corações inteiros. Daqueles que estão inteiros, não mais ou menos, não divididos, não oscilando. Inteiros, completamente rendidos, quebrantados, humildes. Porque são esses que o Senhor derrama uma graça maior, que Ele promove. Humildade é igual a promoção. E humildade, acima de tudo, é ouvir a Deus. É você parar e dar ouvidos ao que Ele está falando. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você vai ganhar ou perder. É o que ele está falando. Não é o que as pessoas vão dizer, a opinião delas, se elas vão gostar, não vão gostar, vão aplaudir ou vão criticar. É o que você sabe, que Deus espera de você. E você vai, por ouvi-lo, obedecê-lo, você se coloca lá. E simplesmente se submete. Ainda que naquele momento pareça que você está mais perdendo do que outra coisa. Mas você tem o foco naquilo que você sabe que é o que Deus espera de você. E assim, às vezes quando nós tomamos algumas decisões, quem está com você não entende, às vezes não aceita. E até julga que você está errado, que tem algo errado.
e que isso não vai funcionar. Mas se lá dentro, por conhecer a Deus, por ter um pensamento bíblico, por ter escondido a palavra no seu coração, por ter uma convicção com base na palavra, seu fundamento é a palavra, você vai e faz. Ainda que aquilo pareça uma perda, você vai e faz. Bom, Davi, ele abriu caminho para nós. Davi foi muito rejeitado, criticado, perseguido. E o que não faltou foram críticas. Não faltaram críticas, opiniões, achismos. Gente que apontou o dedo. O Davi, porque não, ele está errado. Lembra do irmão dele? Julgando o coração dele, quando ele está lá perguntando sobre a batalha por conta do Golias. Você é um presunçoso. Você deixou aquelas ovelhas lá, e ele tinha deixado tudo cuidadinho, tudo bonitinho. Ele estava ali obedecendo o pai dele, fazendo algo menor para quem já tinha sido ungido a rei, e não assumiu o trono. Estava lá esperando. O irmão dele estava lá. Teoricamente, o irmão dele estava numa posição muito superior a dele. Era um soldado do exército de Israel, mas estava escondendo, fugindo do inimigo. E Davi estava indignado. Ele ouviu uma vez o grito do gigante, foi o suficiente para ele não aceitar ouvir duas. Mas o que ele ouviu? Você não pode. Você é um presunçoso. Você devia estar lá cuidando das ovelhas. O que você está fazendo aqui? Saul fala para ele, você não tem condições, você é só um menino. Aí tenta vesti-lo da armadura dele. Entendeu? Então, você vai ter que saber dizer não. Saber onde você tem que estar, onde você não tem que estar. Quando Eliabe o ataca, né, com aquelas palavras ofensivas mesmo, né, julgando o coração dele, ele se vira. Não, essa é uma guerra inútil, esse não é meu inimigo. Quando o Saul diz que ele não pode, ele conta, ele dá testemunho do que ele já tinha vivido. Matei o leão, matei o urso. E este gigante vai ser mais um deles. Quando o Saul tenta vesti-lo da armadura dele, você vai vestido da minha armadura. Porque tem gente que vem e quer impor aquilo que funciona para a pessoa, mas não vai funcionar na nossa vida. A armadura do Saul cabia no Saul, mas não cabia no Davi. E a gente tem que saber dizer não, não. Isso aqui funcionou na sua vida, mas não funciona na minha. E essa coragem Davi teve de dizer para o rei, não, eu não sei usar isso não cabe em mim, isso não vai funcionar, eu vou com o que eu sei. Então, isso é fundamental. Nós adquirirmos essa maturidade, né? Tem que buscar de Deus visão, maturidade. E o ponto é, Davi vivia assim, 7 vezes por dia te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Aqui está o segredo de todas as vitórias. E o Senhor dava vitórias a Davi. E Davi foi se tornando cada vez mais famoso. E tudo que o rei fazia, o povo apoiava. Olha só, o povo estava com Davi. Por quê?
Porque havia uma graça especial, favor na vida dele. Deus era com ele, mas aqui, ó, o que ele fazia? Tem gente que diz que não tem tempo. E vivendo num tempo que o que mais nós temos são meios para ganhar tempo. Celular, máquina de lavar louça, lavar roupa, aspirador, carros e aviões, tudo. Mas olha, nós temos facilidades e facilidades. E quanto mais facilidades, menos tempo as pessoas estão tendo. Davi não tinha nada disso. Ele vivia em guerra. E ainda assim, ele parava 7 vezes, que fala da perfeição mesmo, da plenitude, de uma entrega total. Ele parava para louvar e adorar a Deus. É óbvio que uma pessoa que prioriza a Deus, que está inteiro, ele estava inteiro no Senhor, vai ter vitória. Deus pode ser com essa pessoa, porque ele está à procura. Ele está procurando. Os olhos dele estão passando, ele está procurando. E esses corações inteiros, para que ele possa mostrar sua força, o seu poder. Ele quer usar, ele quer promover, mas a verdade é que ele não pode, porque algumas pessoas não têm tempo. Elas estão ocupadas demais. Elas estão buscando aprovação, não de Deus, mas de homens. Elas estão tentando se ajustar a um sistema, ao sistema desse mundo, ao sistema dos homens e não ao sistema de Deus. Elas estão vestindo as armaduras de gente que nem está usando. Porque Saul queria que Davi usasse a armadura dele e ele mesmo não estava usando. E tem gente que quer impor sobre nós aquilo que ele mesmo não está fazendo, né? Ele fala uma coisa que ele não faz na vida dele. E depois ele diz que você não pode. Se Davi não podia, quem é que podia? Porque um exército inteiro com o rei estavam fugindo dos gritos do gigante. E aquilo já durava 40 dias. Para! Não! Em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Deus e nos alinhar com Ele. 7 vezes por dia, eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada. E a Bíblia não exagera. Há que os faça tropeçar. Nada há que os faça tropeçar. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho amado. Foi feita a imagem e semelhança do Senhor. Recebeu o poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para multiplicar, para governar, para dominar. Então, ocupe o seu lugar. Esteja inteiro no Senhor. Quando ele assume o trono, veja isso aqui. Ele não foi pensar em fazer nada. Nada. Nenhuma outra coisa. Senão aquilo que ele sabia que Deus esperava dele. Desapossar o inimigo do coração do reino, que era os jebuseus, e buscar a arca, que era a presença de Deus. Ele deixou claro que ele não ia aceitar um governo, um reinado, com um inimigo, com uma fortaleza ali no coração do reino. E sem a presença do Senhor ali. Prioridades. Nossas prioridades revelam o nosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Que eles estavam lá. Por gerações.
E não foi porque eles não tiveram, o povo não teve graça para desapossar. Você vai ver lá em Josué, a tribo de Judá tinha graça, mas não botou a força devida. Lá atrás. Você vê em primeiro, lá em Juízes, no capítulo 1, eles não botaram a força devida, fizeram concessões. Tanto que depois o Senhor repreendeu e falou, eu não dei graça para vocês expulsar os inimigos? Por que vocês não expulsaram totalmente? Agora, vocês não têm mais graça para isso. Igual quando o grupo original tinha favor e graça para entrar na Terra Prometida, mas focou mais os gigantes do que o Senhor. O portal se fechou. E ali você vê, ainda em Juízes 2, o Senhor falando. Agora o portal fechou. E esses inimigos que vocês permitiram ficar vão ser uma armadilha para vocês com os deuses deles. Então os portais são abertos. E o que nós fazemos com as oportunidades? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Então aqui, ó, primeiro passo, quando ele foi ungido, porque ele foi ungido 3 vezes, uma por Deus, usando Samuel, depois a segunda por Judá e depois pelas autoridades de Israel. E a primeira coisa que ele fez foi derrubar a fortaleza de Jebus, desapossar os jebuseus do coração do reino, do lugar alto, de Jerusalém, que significa o lugar da paz. Como que você vai ter paz com o inimigo ocupando o coração do reino? E tem gente que até hoje não demoliu essas fortalezas, os jebuseus da vida. Então, ó, o rei e os seus soldados marcharam, porque você tem que marchar para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram o que a Davi? Que é isso com o inimigo? Quando ele vai ficando lá e vai ficando, ele ganha segurança, né? Ah, não, daqui ninguém me tira. Ó, você não entrará aqui, até os cegos e aleijados podem se defender de você. Quer dizer, você não dá conta de nada. É o que o inimigo tenta nos convencer. Esquece, você não vai conseguir isso nunca. Não, você não vai, isso não é para você. Mas, ó, eles achavam que Davi não conseguiria entrar. O inimigo sempre acha que vai nos vencer e que nós vamos desistir e vamos abrir mão do que Deus tem para nós. Mas você não vai deixar isso, ó. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi, porque ele sabia que era o que Deus tinha com ele, que era o que Deus esperava dele. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar até aqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza, que disseram que ele não entrava de jeito nenhum. E chamou-a de cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna. Ele não foi fazer outra coisa. Conquistou o coração do reino. Jerusalém. Agora vou fortalecer a parte interna. Porque ele sabia que não basta conquistar, tem que estabelecer. E se eu não fortaleço a parte interna, eu já estou dando condições para o inimigo entrar a qualquer momento. Eu deixo a situação ali vulnerável, frágil. Não. Ó, Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo.
E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Porque quando você está inteiro, Deus é a sua prioridade, é o seu tesouro, você está no centro da vontade do Senhor. O que você enfrenta dentro do propósito, Deus vai ser com você, você vai ter vitória. Tudo que o Davi estava fazendo era o que Deus esperava, isso aqui dele. Isso aqui, você vai desapossar o inimigo, você vai fortalecer a parte interna da cidade, você vai focar no que tem relevância. E com isso, quando você está no lugar certo, fazendo o que Deus espera de você, Deus pode ser com você. E foi se tornando cada vez mais poderoso, porque a maior conquista da nossa vida não são coisas materiais ou uma posição, não, a pessoa que você se torna. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso. Por quê? Pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. E por que Deus estava com ele? Porque ele deu condições para Deus ser com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando, presta atenção nisso aqui, por amor de seu povo Israel. Ou seja, Deus nos levanta com propósito, por amor a algo muito maior. Tudo que estava nas mãos de Davi estava prosperando, porque Davi estava alinhado com Deus e havia um propósito maior, por amor ao seu povo Israel. Tinha algo maior ali e Davi entendeu isso. Davi entendeu. E foi por isso que ele entrou onde diziam que ele não ia entrar. Que ele conquistou um território que ninguém tinha conseguido antes. Por isso que Deus, enquanto ele estava lá, focado na coisa certa, Deus estava preparando um grande presente para ele. Porque quando você cuida das coisas de Deus, você está focado no que importa para Deus. Deus estava tocando em Hirão para chegar lá, ele foi surpreendido. De repente chega Hirão com toras de cedros e carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. Ou seja, Davi não estava focado nisso, mas o comportamento de fé, a entrega de Davi, o estar envolvido nos projetos de Deus, no propósito certo, fez com que Deus cuidasse de coisas que não, se passou pela cabeça dele, não está escrito, mas passou pela cabeça de Deus. Enquanto ele estava cuidando das coisas de Deus, lutando as guerras do Senhor, o Senhor estava lá tocando no Hirão para construir um palácio para ele. Está vendo? Você não perde quando você foca a coisa certa. Davi não gerou nenhum filho enquanto ele não foi ungido por Judá e por Israel. Mas quando ele assume o trono, ele gera filhos em Hebrom, ele gera filhos, os filhos de Jerusalém. Você vê a vida dele assim, crescendo, um homem tão produtivo, porque ele passou a vida priorizando a Deus. 7 vezes, no único dia, ele parava para adorar a Deus. Ele estava focado nos projetos de Deus. Depois daqui, ele foi em busca da arca, porque ele deixou claro para todo mundo, eu não vou reinar sem a presença de Deus, eu não quero um governo, um reino sem a presença de Deus.
Quando você tem essa mentalidade, a mentalidade certa, é onde Deus, a mentalidade certa, é aquela que Deus ocupa o primeiro lugar, é o seu tesouro. E tudo que você faz é com o Senhor no centro, é para a glória dele. Com certeza, você vai se tornar cada vez mais forte, poderoso, porque Davi não se tornou cada vez mais forte e poderoso por outro motivo, senão por lutar as guerras certas, mantendo Deus no centro da vida dele. Levante-se, levante-se, porque Deus está falando aqui com você. Se você entender isso aqui, você vai para outro nível. Você vai entrar onde disseram que você não entraria, você vai obter conquistas impossíveis. Deus vai tornar você grande e forte para a glória dele. Levante-se e aprenda com o Espírito Santo, porque ele está falando com você. Ele está aqui respondendo, ele está dirigindo você. Coloca Deus no centro. Luta as guerras certas. Faça o que você tem que fazer. Prioriza o que deve vir em primeiro lugar. E Deus vai promover você, vai honrar você, vai colocar você em lugares inacreditáveis. Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida e vai presentear você com aquilo que você não pediu e talvez nem pensou. Ele vai fazer infinitamente mais além do que você pediu ou pensou. Você vai gerar, você vai crescer. Você vai ver a sua vida avançar poderosamente. É a promessa do Senhor para você. Levante-se. Levante-se com entendimento e com posicionamento firme. Honre a Deus acima de tudo. E ele vai honrar você grandemente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e que esta palavra realmente tenha discernido, clareado, respondido perguntas, questionamentos, uma confusão momentânea. Talvez, Senhor, ela vive um momento que ela não está entendendo e ela está pedindo, Senhor, me mostra, fala, me direciona. E está aqui, esse programa fala tudo, responde tudo, basta ela pegar o exemplo de quem já rompeu através das decisões certas. Se ela entender o que o Senhor está falando, ela vai começar a viver resultados que ela nunca viveu. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração e tomo posse de sabedoria, de discernimento, de visão, de clareza e de um posicionamento firme de fé. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha colocado luz nessas trevas, clareado, discernido, e que essa pessoa agora, Senhor, possua a força que o Senhor está dando a ela, o portal que o Senhor abriu para ela, e avance com decisões sábias, prudentes, corajosas, alinhadas com o Senhor. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra. Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Levante-se e venha. Domingo, Santa Ceia do Senhor. E o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Também vai ser Páscoa. E vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.